Então, você podia falar um pouco agora o que é a Agenda Setting? Primeiramente, é um prazer você estar me convidando para esse programa maravilhoso para poder falar sobre essa teoria tão incrível que é a teoria da agenda setting, mais conhecida como a teoria do agendamento. Essa teoria, ela não tem um surgimento concreto. Ela simplesmente nasceu de estudos Lippmann, mas ela foi consolidada na década de 80 por Shaw e Maxwell. Ela não tem uma grade de pensamento fixa que a gente fale, nossa, foi isso, foi essa ideia que deu a partir. Ela é simplesmente uma hipótese que o Walter criou e que Jacob e Maxwell aperfeiçoaram. E o contexto daquela época? O contexto histórico da época, quando foi criada, vamos dizer, consolidada essa teoria, era o contexto histórico dos anos 70, explosão da disco, Nixon era presidente, fim da guerra do Vietnã e crise econômica na Suécia, no Brasil e nos Estados Unidos, que fez esses países entrarem em recessão, e o fortalecimento da ditadura militar no Brasil. Você poderia me dar um exemplo dela atualmente? Ah, os exemplos de notícia que temos de agenda séria são os exemplos do tabagismo, dos assuntos tabagismo e dos assuntos da violência no Rio de Janeiro. Por quê? Porque o tabagismo, ele sempre foi um assunto, mas as empresas que vendem cigarro se utilizaram disso para colocar esse assunto em pauta, não com o objetivo de convencer, porque a utilização do método agenda setting não tem o objetivo de convencer, mas sim de fixar esse assunto. Ou seja, as empresas de cigarro se utilizaram da agenda setting para fixar esse assunto do tabagismo na sociedade. Aí vai de cada e com isso elas vinham utilizando os outros meios para tentar distorcer a opinião pública pro lado positivo da utilização do cigarro. E em questão da violência no Rio de Janeiro, a violência no Rio de Janeiro não era uma pauta muito citada nos últimos anos, agora que ela começou a crescer. E ela só começou a ser citada justamente por causa disso, porque a mídia decidiu dar um destaque muito grande para ela. E com isso, acabou influenciando o meio público que acabou se mobilizando para tentar criar medidas combativas contra a violência no Rio de Janeiro. Você pode dizer se existe alguma divisão dos tipos diferentes da Agenda Setting? E tem uma especificação, sim, sobre as notícias do Agenda Séria. A gente divide em notícias que servem para mídia, que são notícias populares. Prisão do jogador tal, fulano tal. E notícias de utilização pública, na qual elas têm o poder de promover a ação do governo, como esse exemplo da violência no Rio de Janeiro que eu citei. Existe alguma outra teoria que se relacione à Agenda Setting? Existe sim, ela é chamada de New Masking e Espiral do Silêncio.